Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que você e a sua família, seu lar estejam bem. Se não tiver, vão ficar pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu não sei quem o Senhor vai permitir que veja e ouça esse meu vídeo, mas eu quero te pedir uma coisa. Que o Senhor venha blindar a mente dessa pessoa, o seu coração, a sua alma. Que o Senhor levanta muro de fogo em volta dessa pessoa. Não permita, Senhor, que o maligno, o diabo, e nada nem ninguém venha impedir essa pessoa de receber essa palavra. Que essa palavra, Senhor, ela vai ser uma palavra fecunda, que vai germinar no coração, na alma, no espírito, na mente, no entendimento dessa pessoa. Eu creio, Senhor, que esse vídeo vai ser um grande divisor de água na vida de muitas pessoas, aonde vai haver salvação, libertação, transformação, restituição, cura, edificação, santidade. Pai, essa pessoa vai ser uma ferramenta poderosa do Senhor na casa dela, na família dela e depois na vida de outras pessoas. Então, Pai, essa é a minha oração que eu te faço. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, mais uma palavra para abençoar as nossas vidas. Mas antes eu gostaria de falar de uma frase. Eu tenho ouvido muito essa frase, ela é uma frase afirmativa. Inclusive, eu também já gravei alguns vídeos meus afirmando essa frase. Mas para honra e glória do Senhor, não faço mais isso. Eu louvo ao Senhor pelo privilégio e oportunidade que Ele me deu de estar todo dia me alimentando, lendo as Escrituras. Porque a palavra de Deus, quando nós nos alimentamos, ela nos limpa, mas ela também coloca para dentro aquilo que é de Deus nas nossas vidas. Ela vai nos moldando, nos aperfeiçoando. É a palavra de Deus que faz isso. Então, todos nós estamos sujeitos a erro. Né? Mas quando você tem uma vida de intimidade com Deus, através da oração e da palavra, ela nos muda, nos transforma a nossa vida. E a palavra de Deus, eu falo isso por experiência própria, quantas vezes eu leio algo aqui e passa despercebido aos meus olhos, mas depois eu volto novamente e de repente me dá um estralo assim, eu falo, uai, mas eu já li isso daqui, eu não tinha visto isso, porque foi aquele momento que Deus descortinou, arrancou a minha cegueira e Ele me revelou. A palavra de Deus, ela já é revelada assim. No entanto, para ela chegar até você, o Espírito Santo tem que revelar ela para você, porque se não for assim, a letra é morta. Então, meu irmão, minha irmã, eu sempre friso nos meus vídeos. Vai ler a Bíblia, não lê com teu próprio entendimento. Pede para o Senhor, para que Ele revele a palavra dEle, que você venha entender com o entendimento de Deus. Eu estou lendo a Bíblia ultimamente assim, eu leio com o Espírito Santo, eu convido Ele, Espírito Santo, leia a Santa Escritura junto comigo. Que o Senhor me dá sabedoria e entendimento, que o Senhor me revela a tua palavra, descortina a minha visão. Aleluia. Que eu não venho entender com o meu próprio entendimento. E qual é a frase, Marcela? Deus não vai fazer nada na vida sua se você não quiser. Se você não permitir, Deus não faz. Não adianta você falar com seu marido, com seu filho. Não vai adiantar não, fulana. Porque ele não quer mudança. E Deus não vai fazer nada porque ele não quer mudança. Mas será que isso é bíblico? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Deus não vai fazer nada na vida do seu marido, do seu filho, porque ele não vai obrigar a fazer. De fato, Deus não obriga. Mas eu vou te provar na Bíblia que tem uma forma de Deus falar. Deus não precisa que eu e você queira. Se Deus quiser, Ele faz. Por isso que é bom a gente conhecer as Escrituras. Você não precisa saber onde é que está o capítulo ou o versículo. Mas basta você ter conhecimento que está escrito. Eu aprendi com uma pessoa tem pouco tempo. Ela é benção na minha vida. Eu nem conheço pessoalmente, é pelo YouTube. Tem muita gente no YouTube que é uma benção na nossa vida, mas tem muito também que é maldição do cão. Por isso que é bom ler a Bíblia e buscar no Senhor interpretar a palavra. Ela tem dito assim, ó, quando você for orar, eu vou até falar o nome dela, é a missionária Ivanilda Barretos. Ela diz, vai orar, traz à existência a palavra de Deus. E outra pessoa também que fala isso comigo, a minha mãe espiritual, Zilma Quinquim. Ela também fala, vai orar, versa a palavra de Deus, traz à existência a palavra de Deus. Porque meu irmão, minha irmã, é só você falar, tá escrito lá. Porque aqui em João, né? João capítulo 16, versículo 8, essa é uma fala de Jesus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está dizendo que eu preciso querer? Quem vai me convencer? Você acha mesmo que se o Espírito Santo não tivesse me convencido, preparado cenário para mim, para os pés do Senhor, eu tinha saído do lamaçal do pecado?
Eu estava lá, uma mulher sem sabedoria, sem conhecimento de nada de Deus, uma mulher tola, sem nenhuma estratégia de Deus. Uma mulher que não rejeitava as bandejas. Uma mulher que não vivia uma vida de renúncia. Uma mulher que não tinha intimidade com Deus nenhuma. Uma mulher que só conhecia Deus de ouvir falar. Quem convence é o Espírito Santo. Talvez você tenha parado de orar pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos. Porque alguém tem dito, você está perdendo teu tempo, a pessoa não quer. Eu quero dizer uma coisa para você. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Veja bem, como uma pessoa dessa vai querer? Se o Espírito Santo não convencer. Presta atenção. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Satanás endureceu o entendimento dos incrédulos. Faz deles marionetes. Na mente deles, Satanás não deixa eles perceber o que eles estão fazendo. Está machucando alguém, está machucando eles mesmos. Claro que não. Vai cegar eles de uma forma tão grande que eles não vão conseguir. Então, somente o Espírito Santo para ir lá. E Deus levantou você para se posicionar. Tem muita mulher aí que vai ouvir esse meu vídeo, muita mulher e muito homem que é tola e tola. Fica aí, batendo de frente, vai batendo de frente com o que o diabo está fazendo, com a obra que o diabo está fazendo. Pai, está escrito na tua palavra que quem convence o homem do pecado e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Também está escrito na tua palavra, Senhor, que é Jesus. É Jesus que liberta. É Jesus que liberta. Aleluia. Porque a tua palavra diz bem assim, Senhor. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Senhor, está escrito na tua palavra que Jesus libertou olhos de cegos, pessoas que estavam cegas, espiritualmente, fisicamente. Foi Jesus que abriu os olhos. Abre os olhos de fulano. Aleluia. Glórias e glórias ao nosso Deus, nosso Pai. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você seja uma pessoa que só fala. Mas não tem jeito, este homem, esse menino. Se está cativo por Satanás, não vai adiantar, não. Mas vá, abra a tua boca para aquele que pode fazer todas as coisas. Continua na posição de oração. Continua trazendo à existência a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, tu és poderoso. Pai, o diabo não tem mais poder do que o Senhor. Esse vício não tem mais poder do que o Senhor. Mas o Senhor é o Senhor que é poderoso. Isso para o Senhor é nada. O Senhor liberta os cativos do cativeiro. O Senhor quebra os grilhões, as fortalezas. No teu sangue, Jesus, há poder para despedaçar pecado, para quebrar o que Satanás botou dentro do coração, do endurecimento de coração. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Tira um coração de pedra que Satanás construiu e coloca o coração do Senhor de carne, quebrantado. Aleluia, Jesus. Glórias e glórias ao nosso Deus e nosso Pai. E eu quero falar de 2 personagens na Bíblia que conhecia Deus, mas não quis fazer o que Deus mandou. O outro não conhecia Deus, o Senhor Jesus. Tinha raiva e perseguia aqueles que criam em Jesus, que pregava a palavra de Jesus. Aleluia. Vamos para o primeiro, Jonas. Profeta Jonas. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas e disse assim, Jonas, você lê lá depois, tá? Vou só dar uma palhinha aqui rapidinho. Vai à cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas, em vez de fazer o que Deus pediu, ele fugiu da presença do Senhor. Está escrito lá também que ele fugiu da presença do Senhor. Ele vai até Jope, compra uma passagem de navio e vai sentido para Tarsis. No meio do percurso, o Senhor sopra um forte vento, que ali traz uma grande tempestade, ao ponto do navio se partir ao meio. Tudo aquilo que Deus fez por causa que Jonas não obedeceu. E ali os marinheiros, começam a tirar água, eles se apavoram, vai orando ali, cada um pelo seu Deus, enfim. Nisso, Jonas está lá no porão, dormindo como um bebê. Não está escrito bebê não, tá? Mas está dormindo. E aí, vê Jonas lá, pergunta a ele, porque ele está daquele jeito, que ele está invocando o Deus dele, enfim. Jonas vai e fala que aquilo tudo é por causa dele. É o Deus que ele serve que está fazendo tudo aquilo. Então, aquele povo, eles têm temor, porque o Deus que eles serviam não fazia aquilo. Então, eles tiveram temor. Enfim,
E ali eles lutando, né, para que as águas não viessem afundar o navio, né, e não viesse, né, enfim. Eles perguntaram o que podia fazer para parar aquilo. E Jonas disse: me joga no mar. Eles relutou para não jogar Jonas, tentou fazer primeiro para depois, né? Enfim, jogou Jonas dentro do mar. E Deus preparou um peixe e engoliu Jonas. E tudo ali se acalmou, fez uma grande calmaria. E Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Deus não obriga, mas Deus convence. Deus prepara cenários. Senhor, assim como a tua palavra diz que Jonas não quis te obedecer, mas o Senhor preparou um cenário. Não sei qual cenário você vai preparar para o meu filho, para o meu esposo, mas prepara um cenário, coloca ele dentro para que ele te sirva, Senhor. Oxe, você está pedindo para que ele fazer, não é para você. Prepara, está lá a tua palavra. Talvez você que vai ouvir esse meu vídeo é um desviado, uma desviada. Sabe que tem que voltar para os caminhos do Senhor. Tá esperando o quê? Que Deus prepare também um cenário para você e coloca dentro? Jonas detalha o cenário que ele viveu ali por 3 dias e 3 noites como um inferno, né? Eu sei que muitos Deus coloca numa situação. Ah, filha. Eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus quer que você cumpra um propósito dele nessa terra para passar 10, 20, 30, 40, 50 anos, ele vai lá te buscar. Mas talvez você que vai ouvir esse meu vídeo, você não conhece Jesus, nunca reconheceu ele como Senhor e Salvador, nunca foi para os caminhos do Senhor. Mas você já foi chamado. Deus já te deu tantos livramentos, é chamado para você ir para os pés do Senhor. Mas você diz, agora não. Tá esperando o quê? Que o Senhor também preparou o cenário para você? Ah, Deus não é ruim não. Deus não é ruim não, mas nós somos obra dele e ele faz do jeito que ele quer. Quem não tem que fazer é o ser humano, o inferno, o diabo, mas Deus faz. Aleluia, Jesus. O outro personagem é Saulo, conhecido como Paulo. A Bíblia diz que ele tinha raiva dos cristãos. Ele tinha raiva. É tanto que em Atos 9 vai dizer, capítulo 9, que ele pega cartas de recomendações e vai sentido a Damasco, transpirando, cheiro de morte. Para que todo aquele, tanto mulher quanto homem, que tivesse pregando Jesus, ele pegaria e jogava na prisão, deixava lá dentro. Mas no meio do caminho, Jesus aparece para Saulo. Ele cai ao chão, aquela luz cega a visão dele. E Jesus diz, Saulo, 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 por que me persegue? Por acaso Saulo queria saber de Deus? Por acaso seu marido quer saber das coisas de Deus? Quer saber de mudança? Seu filho também quer saber? Sua esposa também quer saber? Mas Deus preparou um cenário para Saulo. Para Saulo já foi esse. E ali a Bíblia vai relatar que a partir daquele dia, nunca mais a vida de Saulo foi a mesma. Ele foi um grande apóstolo, foi um grande pregador da palavra de Deus. Ele foi servir o Senhor, morreu servindo o Senhor. Meu irmão, minha irmã, tem gente que não quer saber de Deus, não quer saber de mudança. Mas se Deus quiser, Deus faz. Se Deus quiser, Ele faz. Quem faz é Deus. É isso que eu quero que você entenda. Quem faz é Deus. Queira você, queira não. Deus faz e pronto, acabou. É simples assim. Não tem esse negócio de meio termo com Deus. Então eu não sei quais são as suas lutas, suas adversidades. Mas clama. Vai atrás daquele que pode resolver. Pode passar 2, 3, 4, 5, 6. Mas vai diante do Senhor. Eu sei que as lutas vêm, tem dias que a gente tá fraca, tem dias que dá pra desistir, mas pede o Senhor para renovar suas forças, te fortalecer, que o Senhor fortalece. Aleluia. Ah, tem outro também que Deus preparou um cenário para ele, Nabucodonosor. 7 anos, Deus fez ele viver como um animal no meio dos animais. Depois de 7 anos, Deus transformou ele de volta num ser humano. E não é que depois o cara reconheceu a soberania de Deus. Minha filha, meu filho, Deus prepara cenários. Cenários que muitos de nós jamais poderiam imaginar. Tem gente hoje, que vai ver e ouvir esse meu vídeo, que está num cenário. Está acontecendo contigo, foi tua rebeldia. Não tem? Foi o Senhor que te colocou aí. Então, meu irmão, minha irmã, essa palavra para mim, para você.